aqui, né? Mel e outros produtos. A parte boa da abelha, né? A parte boa. Vocês gostam de mel, menina? Muito. Não vão agora rejeitar o mel, né? Com certeza, né? Você tem alguma dica pra dar depois de uma picada de abelha? Porque a gente fala que a água de anil é boa, passar faca em cruz. Tem um monte de simpatia. Que funciona, hein, Valdir? O ideal é, na hora que você sofre a picada da abelha, o ferrão fica preso na sua pele. Fica ali. A gente nem se toca disso, o ferrão tá ali. E geralmente a bolsa de veneno também fica próximo desse ferrão. Então o adequado é você, por baixo, tirar esse ferrão de baixo para cima. Sim, aperta como se fosse apertar uma espinha. Quantas abelhas você trouxe aqui? Olha, aqui a gente trouxe aqui 600, 700 abelhas, que é só um mostruário. E essa peça aqui é só para TV? Só para TV. Chegando à tarde em casa, eu volto ela para colmeia. Vocês viram só? Ele mexe, chiquérrimo isso, né? Essas aqui você pode chegar perto, não tem problema nenhum. Elas estão protegidas por esse vírus. Tem mel aqui, né? Tem. Essa parte, não sei se aqui em cima dá pra ver. Vai abrir. É que aqui aconteceu um acidente no transporte hoje. Por isso que tá com essa fitinha branca aqui, ó. Vou contar pra vocês agora. Aqui, meninas, e lá de casa também. Quando o Baldoni colocou isso aqui no estúdio, acabou abrindo aqui e algumas resolveram fugir. Foi um estrago nesse estúdio aqui que vocês não imaginam. E eu quase entrando no ar, eram quase 9 horas, foi uma loucura. Mas aí ele foi lá e deu uma solução rápida, por isso que essa caixinha está com essas duas fitas aqui. Mas diga o que você estava falando, Baldoni. Aqui é a parte do mel. Aqui a colmeia se divide, a colmeia racional, em duas partes. A parte que tem esses quadros maiores, que são para a criação dos filhotes, onde a rainha faz a postura das crias, né? E toda essa parte escura são crias, né? São filhotinhos que estão para nascer. E tem esses quadros menores que a gente chama de melgueiras, que é onde a gente faz, onde as abelhas produzem, armazenam um excesso de mel. Então essa parte branca já está o mel pronto para consumo, já foi produzido e operculado. Mas peraí, o que está acontecendo aqui, ó? Aí é uma abelha que morreu, né? E as abelhas morrem com frequência, só que como a caixa está fechada, essa abelha não tem como retirá-la da colmeia. E ela está procurando uma saída. Não, porque se desse para pegar, mas é muito rápido, não vai conseguir, eu creio. Uma abelha carregando a outra morta, gente. Faz parte da limpeza. Faz parte da limpeza. É um inseto muito. Olha aqui, ó, aqui tem uma, não sei se tu consegue pegar, ó. Ela tá carregando a outra que tá morta, ó. Que impressionante, tá fazendo enterro da abelha. Tá querendo tirar a colmeia. Viu? Já foi, viu, dona Maria? Já cumpriu o seu papel na sociedade, que aliás é uma sociedade super muito organizada. A gente tinha que aprender mais com as abelhas, viu? Pesquise sobre abelhas que você vai gostar. Diga uma coisa, onde está o zangão? O zangão, um abelho, né? Uma abelha maior, ó, tá vendo o tamanho dele? Ele se diferencia das outras abelhas. É a abelha macho. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Eu já observei, deixa eu até me ajoelhar aqui. Eu já observei aqui, Baldoni, que as mortas estão aqui, elas estão vindo pra cima. Pra onde que elas levam aqui as que morreram? Elas estão procurando uma saída. Nós temos algumas entradas. Não tem saída? Pois é, onde está entrando o ar aqui pra elas? Nas laterais aí. Vamos mostrar pra quem está em casa, por onde que entra o ar, para elas respirarem. Nós temos 3 entradas laterais de ar de cada lado. Então, por essa circulação de ar, ela está procurando a saída. Né? Está sendo... Isso. E como ela não tem, depois quando ela chegar em casa, ela se resolve. Quanto vive uma abelha rainha? Uma abelha rainha de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos? Uma operária de 45 a 60 dias. Tadinho, trabalham tanto e morrem tão rápido. E a alimentação, né? A abelha rainha é alimentada só com geleia real. O melhor, né? O melhor. Aliás, a geleia real tem muitas propriedades medicinais, né? Sim, é um super alimento. Em média, quantas abelhas em uma colmeia? Em média de 40 a 60 mil abelhas. Você que viu aquela colmeia lá que aconteceu em Araçarifama, que atacou as meninas aqui e outras pessoas, animais, você viu por quantas abelhas ali? 50 a 60 mil abelhas. Porque aquela árvore é oca, né? E aquela parte deve ser só um pedaço do enxame. Ele deve ter mais adentro. Sei, ainda tem mais abelha lá dentro? Tem mais. E aí, nesse caso, vai lá e tira, o que faz? Nesse caso é um pouco mais difícil, porque você não tem acesso total ao enxame.
você teria que cortar a árvore, abrir a árvore, ou em último caso, né, em caso de ataque a pessoas, eliminar o enxame. Então, o que eles fizeram lá? Que, enfim, botaram fogo, tá, porque não derrubaram a árvore. Você vê que colocaram fogo, mas não conseguiram eliminar o enxame, porque ele está no oco da árvore. Então tem mais abelha lá no Tem mais, aqui tá mais. Viu, meninas? Tem mais abelha, sim. Vocês estiveram Tem lá? que tomar mais cuidado. Vocês estiveram lá depois? Eu passei dessa rua na minha casa. Vocês foram perto da árvore? Foi. E viu as abelhas? O que faz nesse caso, Baldoni? Olha, a princípio é evitar o trabalho próximo daquela região, né? E se for o caso de perceber o movimento anormais, é eliminar o enxame. Infelizmente, nesse caso, a única saída é eliminar o enxame. O bombeiro faz o quê? Vai lá com fogo ou qualquer outra pessoa vai lá e... Olha, Porque dá dó, né? Tem a árvore, tem as abelhas, a natureza, já tem um desequilíbrio enorme. A gente está tomando espaço de todos os animais, eles estão invadindo. Tem onça indo para a cidade, cobra, abelha. Por quê? Porque a gente está destruindo tudo, né, gente? É verdade. Então elas também estão, como você falou no início da conversa, elas estão ocupando espaço que na realidade é delas. O ideal é um apicultor fazer a retirada de enxame, mas como ele não tem acesso a essas abelhas, e como ele está muito próximo de casas, né, de animais, colocando em risco o ideal seria o pessoal da prefeitura lá deve ir, né? O pessoal e que produzem um enxame, uma caixa de abelha, enfim, um enxame, uma colmeia de 50, 60 mil abelhas, produz quanto de mel? Depende muito da florada, mas um enxame desse produz 30, 40 quilos de mel por ano. Olha, mas é muito mel, hein? Como tudo isso que está acontecendo na natureza, a poluição, né? Esse desequilíbrio que o homem está fazendo com o planeta, o que está acontecendo com as nossas abelhas? Olha, nós temos um apicultor, nosso problema maior hoje é com agrotóxicos. Estamos perdendo muitas abelhas por causa de agrotóxicos. Estão morrendo. Estão morrendo. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, há uns 3 anos, que de repente sumiram todas as abelhas, desapareceram. Ainda não chegaram a um... Não se descobriu o que foi aquilo. Se é uma bactéria que ataca as abelhas, se é problema com plantações transgênicas que alteram o pólen, o néctar, se é problema com radiações diferentes, né, o agrotóxico. Agora, aqui no Brasil é o agrotóxico que é o inimigo número 1 dela. É o principal. E cada ano vem aumentando mais a quantidade de agrotóxicos e o tipo do agrotóxico. Uma gota que cai numa abelha voando, essa abelha vai para a colmeia e mata todas as outras. Mata uma gota, gente. Olha só o que o Baldoni está falando. Uma gota de agrotóxico numa abelha mata uma colmeia inteira. Sim, porque cada vez os defensivos agrícolas nos são mais potentes, né? Cada vez nós estamos desmatando mais para colocar mais milho, trigo, soja, enfim. Monocultura. Soja é uma coisa incrível, cana, né? Em São Paulo, principalmente, aqui no nosso estado, cana Você está vendo a imagem dos animais e aí você está vendo animais não de grande porte, mas as abelhas matam animais de grande porte. Cavalos, bois, vacas, elas matam. A senhora já tinha visto isso, dona Maria? Olha, só no filme. Só em filme mesmo? Só em filme mesmo, porque antes disso aí, vou viver agora. E você, gente? Nunca tinha visto. Também nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Marimbondo aqui, uma abelhinha ali. Sim. Mas a gente foi... Mas picada de marimbondo dói mais, Baldoni? Dói um pouco mais. Ele injeta um pouco mais de veneno. E o tipo do ácido também é uma diferença no ácido. Porque o que provoca a dor é o ácido, né? Que dá uma picada em si.
a entrada do ferrão, mas o ácido, o produto que é deixado ali. Né? E a Dona Maria foi lá tentar fazer fumaça. Conseguiu fazer rapidinho a fumaça? Eu consegui fazer na porta de casa, eu consegui fazer. Ela estava desesperada, ela me gritava, ela me deixava mais nervosa, ela mandava eu entrar pra dentro, ela estava com muito Se alguém não se acalmar nessa hora, né? Como que as abelhas entendem a fumaça? Que leitura elas fazem dessa fumaça? Bom, primeiro, no caso, quando nós vamos trabalhar com as abelhas, a gente joga a fumaça para dar um sinal de que alguma coisa diferente vai acontecer na colmeia. A abelha, sentindo isso, ela come mais mel, para poder deixar o enxame rapidamente, né, o comércio em caso de necessidade. E com isso ela enche o abdômen e dificulta dobrar o abdômen para ferroar. A fumaça também confunde um pouco a comunicação entre elas. Né? E no caso da Dona Maria, ela acendeu a fumaça ali e acabou afastando as abelhas. Ajudou bastante, né? Eu vou ver aqui uns equipamentos que você trouxe. Aqui tem os méis. Os méis. Bem exploradas. Eu já quero ver o que tem aqui dentro, o que eu trouxe aqui. Depois eu queria mostrar aquele que você inclusive me presenteou. Gente, sempre que a gente precisa falar de abelhas e mel, é o Baldoni que a gente convida, porque ele entende realmente desse assunto.